Você já pensou que não tem nada para falar na terapia? Eu acho esse tema até um pouco engraçado. Já ouvi várias pessoas dizendo durante a própria sessão de terapia que não tinham nada para falar logo antes de passar quase uma hora falando sem parar. Ou então quando recebo mensagem dos clientes falando que vão desmarcar a sessão da semana porque não tem nada para falar. É uma situação bem comum e eu acho que meu papel é educar sobre como funciona uma boa terapia e as melhores maneiras de se aproveitar esse tempo que é totalmente dedicado a você. Você quer saber mais sobre o que quer dizer quando a gente sente que não tem o que falar na terapia? Então a única coisa que eu te peço é para se inscrever aqui no canal. Se inscreveu? Ativou o sininho? Então bora lá! Primeiro, eu vou te contar o que acontece quando uma pessoa sente que não tem nada para falar e por causa disso desmarca o atendimento da semana. A gente perde uma oportunidade enorme de aprimorar o autoconhecimento desse ou dessa cliente. E eu vou te explicar por quê. Quando a gente vai para terapia sentindo que há o que ser falado, provavelmente aconteceu alguma coisa, você sentiu alguma coisa mais intensa e vai dar pano para manga na sua sessão. Eu digo que é como se a gente estivesse apagando um incêndio ou fazendo um trabalho de bastante esforço. E ok, terapia é para isso sim, lógico. Ou você acha que eu tô aqui pensando que você faz terapia comigo porque eu sou gente boa? Ou porque você adora passar cerca de uma hora na minha companhia? Eu sei que você faz terapia não por mim ou pela psicóloga ou psicólogo que te atende, mas sim porque de alguma forma você precisa desse tempo de reflexão e autocuidado e desse olhar profissional sobre a sua vida. Então é mais do que justo e esperado que você vá lá para sua sessão falar sobre os seus problemas, certo? Mas aí é que vem a sacada. Terapia não é bom só quando a gente está com um caminhão de problemas para resolver. Quando o incêndio está acontecendo e a gente precisa apagar. A terapia tem um potencial muito bonito e poderoso na sua vida quando você tem uma certa estabilidade para olhar bem lá no fundo quais são os pontos que você quer aprimorar de verdade na sua vida. Quando tem um caminhão de problemas para resolver, a gente precisa priorizar ações mais assertivas que resolvam rapidamente os problemas, mesmo que essa resolução não tenha um caráter definitivo. É bem a ideia de apagar o fogo mesmo e continuar vivendo. Mas se você se dispõe a ir para uma sessão, mesmo quando acha que não tem o que falar, é a melhor chance que você e a sua psicóloga ou psicólogo vão ter de descobrir as causas desses incêndios e levantar propostas que sejam mais preventivas e menos reativas às crises. É quando você poderá encarar de frente e com mais detalhes informações essenciais da sua vida, seus traumas, seus desconfortos, seus valores, no que você quer basear suas próximas escolhas e por aí vai. Quando não tem nada para falar na terapia, é um bom momento para voltar naquele assunto que você passou rápido, que não deu para aprofundar, especialmente nas coisas que mais te incomodam e que mais te tocam. Inclusive, eu sei que esse é um dos motivos das pessoas escaparem dessas semanas em que não tem nada para falar, porque elas têm essa previsão de que vão precisar se deparar com um problema maior cara a cara. Na minha experiência de atendimento com as várias pessoas que já passaram pelo consultório e as que estão sob os cuidados dos meus atendimentos atualmente, dá para perceber movimentos comuns à maioria das pessoas. Por exemplo, acontece com uma boa frequência alguns eventos que eu vou compartilhar aqui com vocês. Às vezes abrimos um assunto bem denso, bem emocional da pessoa e na semana seguinte ela traz um assunto completamente diferente, bem menos denso, bem menos emocional e trata aquilo como uma super urgência, não dando espaço para a gente voltar no assunto aberto na semana anterior. Ou até acontece de faltar a sessão dessa semana porque na semana passada a gente entrou nesse assunto denso e emocional e é bem provável que essa pessoa ainda não saiba lidar com isso. Existem pessoas que parecem só querer uma carteirinha assim de eu faço terapia para apresentar publicamente ou para si mesmo, mas que na prática, no dia a dia, não faz nada realmente concreto para mudar a própria realidade. Se a pessoa que está passando por esse estágio sentir um pouquinho mais de pressão, ela pode abandonar a terapia ou dar esses espaçamentos maiores entre as sessões.
Tem gente que chega ao ponto de parar a terapia no exato momento em que a gente arranca a casquinha do machucado, e eu fico chateada pelo fato de saber que tinha tanta coisa para ser falada, tanta coisa para ser resolvida, para ser trabalhada, tinha tanto espaço para essa pessoa se sentir melhor, mas com medo da dor, e eu compreendo isso 100%, ela volta para o casulinho. Daqui 1, 2 anos, ela traz esses problemas todos embrulhados de volta para mim, ou então para outra ou para outro terapeuta. Existem várias outras formas de agir em terapia, assim, várias, inúmeras. Meu foco aqui não é criar um teste do BuzzFeed de que tipo de cliente ou paciente de terapia é você. Até porque as pessoas oscilam em maneiras diferentes de encarar a terapia e de se engajar no processo. Tentei trazer algumas ideias e eu acho que se eu ficar mais tempo pensando eu levanto mais delas, associadas a essa situação do tema de hoje, que é o não tenho nada para falar na terapia. E é bom lembrar também que eu estou falando aqui de algumas situações com vocês, mas na minha profissão de psicóloga, eu sou contratada para ouvir as pessoas e buscar as melhores intervenções para resolver as demandas que elas me trazem. Independente do que a pessoa esteja fazendo, se ela se encaixa pelo menos parcialmente em alguma das 4 situações que eu levantei agora mesmo, eu vou ser parceira dessa pessoa na busca do melhor para ela. Certo, mas e aí, por que eu tô te contando tudo isso e discutindo esse assunto do não tenho nada para falar na terapia? A tendência é que aquilo que a gente mais evita falar seja exatamente o que é mais difícil de ser falado. Inclusive, muitos dos nossos problemas aparentes, aqueles problemas mais visíveis que a gente costuma enxergar mais rápido, muitos deles têm essa função de esconder o problema base que fica ali no fundinho. E esses que ficam no fundinho são mais estruturais, mais resistentes. Aí o que acontece é que fazer as suas sessões de terapia só quando o bicho está pegando é uma ótima maneira de ficar que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você não vai conseguir nunca resolver as coisas em um nível mais profundo agindo dessa maneira, porque os incêndios sempre vão ser mais urgentes. Com esse vídeo, eu queria só mostrar para você esse novo mundo de como uma terapia pode funcionar, de como você pode tirar mais proveito dela. Dá para fazer coisas incríveis com uma sessão que você pensa que não tem nada para falar. E normalmente nessas sessões você vai falar até ficar com sede. Outra coisa que eu queria falar aqui, que eu acho importantíssimo, é sobre o ritmo e comunicação assertiva. Eu sou adepta da ideia de que uma boa comunicação resolveria os problemas do planeta. Eu sei que se você não tem essa habilidade super bem desenvolvida, vai ser mais difícil, mas tente ter uma comunicação transparente com sua psicóloga ou psicólogo. Pensa aqui comigo. Você acha que não tem nada para falar na sessão e quer desmarcar porque você está com receio de entrar naquele assunto que passou rapidinho tempos atrás, já que nessa sessão teria tempo para isso porque não há nenhum incêndio para apagar. Mas se você conseguir de alguma maneira informar para sua psicóloga ou psicólogo que hoje você não está preparado ou preparada para falar disso, ou que você não gostaria de falar sobre, você não precisa fugir da sua terapia. Isso é o papel da comunicação assertiva, você se posicionar de uma forma legal e se beneficiar. Também mostra o papel do ritmo, que é você deixar posto que ainda não está na sua hora de abordar aquele assunto X. Dá para explorar outras coisas então, ou conversar aos pouquinhos sobre aquilo que é difícil e por outras vias. A responsabilidade não é só sua, claro. No meu papel, na função de terapeuta, eu preciso estar atenta sobre o que parece mais difícil e encontrar as melhores formas de abordar esses pontos. Mas é muito melhor se do lado de lá a pessoa em atendimento me dá um feedback de como o processo está acontecendo para ela. Eu acho tão incrível terapia porque qualquer informação pode trazer insights. Por exemplo, nesse ponto que a gente está conversando aqui, sobre alguns assuntos serem difíceis demais até para serem trazidos em terapia, em vez de falar diretamente sobre os assuntos, a gente pode conversar sobre por que é difícil falar deles. Legal, né? A gente também pode buscar o que tornaria mais fácil abordá-los. Também podemos pensar se há outros caminhos. Esse vídeo era para te explicar por que pode ser uma boa ideia manter a sua sessão da semana, mesmo pensando que não tem nada para falar. Sempre que eu tiro uns minutos na sessão dos clientes para falar sobre isso, as pessoas costumam entender bem e identificar os benefícios de tirarem um tempo da semana para olharem exclusivamente para elas mesmas,
sem a fumaça dos incêndios que acontecem no dia a dia e que a gente costuma apagar nas outras sessões de terapia. Ah, e tem um detalhe também, mas acho que isso é assunto para outro vídeo, então vou dar só uma pincelada aqui. Se a falta de assunto é recorrente, dependendo da situação, pode ser uma dica para espaçar mais seus atendimentos e começar um processo de alta da terapia. Mas para isso acontecer, muitas coisas precisam ser observadas. Isso tem que ser discutido com a psicóloga ou psicólogo que te atende. Porque a falta de assunto de vida bem resolvida é muito diferente da falta de assunto de coisas que a gente não quer falar. Da próxima vez que você não tiver nada para falar na terapia, pense mais uma vez. Se você tem dúvidas sobre o funcionamento de uma terapia, deixa aqui que eu sempre gosto de receber sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima!